Meditando na palavra dessa tarde, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, a palavra falou comigo de uma forma bem interessante. Eu quebrei esse dente aqui, aí eu fiz um tratamento de restauração, ele quebrou na metade. E esse dente, na vez que eu restaurei ele, acho que já foram 4 vezes. Porque quando eu durmo, o dente fica batendo no outro, bruxismo. Aí quebra a restauração, eu mando restaurar de novo. Nessa história toda já tá com uns 5, 6 vezes que eu mando restaurar o dente direito da frente. E meditando em Eclesiastes capítulo 12, aqui nessa tarde, aí eu achei interessante essa passagem que falou comigo, diz assim, Eclesiastes capítulo 12. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre dele, antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho, e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então seus braços que sempre defenderam começarão a tremer, e as suas pernas que agora são fortes ficarão fracas. Os seus dentes cairão, e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. Então achei interessante essa palavra aqui, para lembrar de Deus, para Deus. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como a lamparina de ouro cai e quebra, quando a corrente de prata se arrebenta, ou como um poste de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Então, na questão relacionada à quebra do meu dente, a Eclesiastes capítulo 12, nessa tarde, falou um ponto interessante. O dente começará a cair, não ficar nenhuma na boca, não poder comer a comida. Apenas botar uma chapa, botar um pino, alguma coisa assim. Então, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E a questão da quebra do dente contribuiu justamente para essa questão. Para que hoje, depois de não sei quanto tempo, pudesse ver essa tradução da Bíblia aqui, está falando comigo, para lembrar de Deus. Então, me lembrei de Deus nessa tarde, lendo Eclesiastes capítulo 12, relacionado à quebra do dente. Deus fala de diversas formas, de diversas maneiras, nós aqui muitas vezes não atentamos, mas o Senhor sempre está falando na situação, falando nas circunstâncias, dizendo não, nas respostas como não. Nós aqui muitas vezes ficamos desapercebidos ou não temos o discernimento espiritual para perceber que muitos não, muito impedimento, muitas coisas que nós queremos fazer, muitos projetos que a gente tem em mente, tem projetado, não, simplesmente não consegue realizar. Luta e de repente não acontece, ora, jejua, faz tudo, não acontece. Muitas vezes pode ser Deus dizendo não, porque tem alguma coisa para ele trabalhar, tem alguma coisa para ele fazer, e isso não depende de nós, depende dele. É a vontade dele sobrepondo a nossa vontade. Porque tem situações que se ele simplesmente dissesse sim para nós nos perderíamos.
Tem muitas pessoas que estão numa determinada situação e ali, por exemplo, na situação financeira, estão aperreadas. E quando Deus abre as portas de trabalho, Deus abre as portas financeiras, a pessoa simplesmente se corrompe, não tem mais o mesmo prazer, não tem mais a mesma disposição de fazer as coisas para Deus. A oração muda, a palavra muda, simplesmente vai se ocupando com outras coisas. E o espaço que antes, quando ele estava na situação ruim, era de Deus, esse espaço foi substituído por coisas supérfluas. Então, Eclesiastes capítulo 12 nos recomenda lembrar do Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venha o dia mau e chegue os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Que Deus abençoe a todos. Amém.